A Rua Riachuelo é uma das ruas mais movimentadas da cidade. Mas muitos não sabem, ela já foi mais do que isso. Foi um grande aglomerado de mercearias, um shopping de secos e molhados a céu aberto. Até a metade dos anos 70, a Rua Riachuelo era o início da estrada para Cascavel, era a saída de Assis e chegada também. Talvez por isso muitos comerciantes preferiram ali se estabelecer. O Zé Japonês foi um dos primeiros a construir um salão de madeira e montar uma venda, que está no mesmo lugar até hoje, do mesmo jeitinho, conservando as mesmas características do comércio de balcão, onde o vendeiro pega a lista do freguês, a lista de compras, e vai juntando os itens, vai pegando lá nas prateleiras ou nas sacarias espalhadas pelo chão, onde tem saco de feijão, saco de batata, saco de arroz e assim por diante. O Zé foi um dos campeões da venda de caderneta. Ele já faleceu, mas seu filho continua com a venda no mesmo modelo que começou. Mas houve outros também importantes comerciantes na Rua Riachuelo. O Capixaba na esquina de baixo, Geraldo Arroio um pouquinho mais para baixo, a venda do Luiz Rato na esquina com a Avenida Tupãssi, e mais uns outros 10 merceeiros estabelecidos na mesma época. A rua chegou a comportar 13 mercearias naquela época e havia freguês para todo mundo vendia porque tinha muita gente. Hoje, onde estão os meio-fios, eram enormes filas de carroças estacionadas. No meio, um ou outro jipe, uma perua Aero Willis. Carro tinha pouco, mas carroça e animais se misturavam aos montes com as pessoas. As famílias que moravam nos sítios vinham fazer compras e voltavam com as carroças cheias de mercadorias. Vinham cedo, passavam nas lojas de roupas, calçados, farmácias e todo tipo de comércio. Por último, iam para as vendas comprar comida, louças, sabão, sabonete, panelas, fumo, corda, ferramentas, pregos, vassouras, bebidas e os mais variados artigos de secos e molhados, assim como também os arames farpados para fazer cerca. E enquanto o vendeiro ia pegando as mercadorias listadas, a família enchia o bucho ou os buchos com um sanduíche de pão bengala recheado de mortadela, regado a uma tubaína gelada na geladeira tocada a querosene. Era muito gostoso. Carroça cheia, buchos abastecidos, hora de pegar o caminho de volta pelas estradas estreitas para o sítio, para a chácara. As estradas, na verdade, eram estradinhas cheias de buracos e poeira. Muitas vezes debaixo de chuva e por cima de muito barro e lama do chão vermelho da terra que produzia hortelã, feijão, café e muitas outras coisas. No Natal, o enfeite era somente as pessoas fazendo compra, deixando parecer uma cidade inteira em festa. Algumas poucas lojas deixavam uma radiola tocando o único disco de música natalina que se conhecia por essas bandas, a Harpa de Luiz Bordon. Olha aí, chega, arrepia quando ouço. A mesma que também tocava várias vezes ao dia no serviço de alto-falante da cidade, instalado em torre de madeira, numa torre de madeira, no bar Tupãssi. Ficava mais ou menos no meio da Avenida Tupãssi, no centro. Era um som que envolvia todos num clima de alegria, era um Natal que não se vive mais. Não com aquela magia. Um misto de pureza, simplicidade, ingenuidade, honestidade, bondade, simpatia e respeito pelo próximo. Não que hoje não haja mais, mas não tão como era naquela época. Não em tanta quantidade, não em todo o mundo. Não se falava em roubos, em assassinatos, em outros crimes, em assaltos. Nem ladrão de galinha se ouvia falar. Muito raramente. A cadeia vivia vazia. O que mais tinha em cadeia era um bebum ou outro que brigava pelos botecos e passava uma noite em cana, no outro dia ia embora. Quando alguém perdia dinheiro na rua, fazia um anúncio no alto-falante da cidade e logo aparecia alguém com o dinheiro encontrado, sem faltar um centavo. Eu sei, coisa inimaginável para os dias de hoje. Pouca gente acredita quando se conta.
Meu primeiro emprego foi em uma dessas vendas da Rua Riachuelo. Geraldo Arroio era o proprietário e deu a oportunidade a mim e ao meu amigo Gelásio. Claro que não deu certo, né? Porque foi a primeira experiência de aprender a responsabilidade no trato com as pessoas, no trato com venda. Aos 13 anos de idade, a gente era muito inocente, mais comia doce do que trabalhava. Naquele tempo, as mercearias vendiam de tudo, até bacalhau, que não era tão caro como hoje, mas também não sei se devia ser bacalhau de verdade. Só sei que tinha bastante, tinha muito e as pessoas compravam e comiam com farofa. A maioria da freguesia vinha da roça, gente que plantava e colhia hortelã. A moeda era uma caderneta onde se marcavam os produtos vendidos para a soma no fim do mês ou a cada temporada. Muita gente comprava a cada 6 meses, por ano ou final de safra. Algumas famílias só pagavam a conta no fim da safra, que era uma vez por ano. Havia confiança e quase ninguém dava calote em ninguém. Era difícil uma semana que não se vendia pelo menos uns 5 pinicos. E não eram de plásticos, fabricados em latão e banhados em louça, até poderia ser confundidos hoje com panelas, não fossem as alças de caneca. Em casa havia 3 pinicos. Me revoltava ouvir minha mãe dar a ordem de despejar os pinicos na privada no fundo do quintal todos os dias de manhã. Eram 3 viagens, com o nariz tampado e a cara virada para não ver o conteúdo. Uma vez tropecei e caí com tudo na horta onde o caminho atravessava. Levei umas chineladas e fiquei de castigo não por cair, mas por ter jogado mijo nos pés de alface. Minha primeira e única experiência de balconista me permitiu participar do maior movimento comercial que esse município já viu. Uma população de quase 140 mil habitantes fazia girar muito dinheiro na cidade. Era um tumulto organizado onde se podia ver de tudo nas ruas. Sorveteiros se trombavam em dezenas com outras tantas dúzias de pipoqueiros, doceiros, gente vendendo salgados em cestas que carregavam nos braços ou em rodilhas na cabeça. Verdureiros tinha aos montes com cestas ou em carrinhos, como fazia a dona Mercedes, que levava uma horta inteira para toda a cidade. O marido dela, que era um japonês, era quem cultivava as hortaliças na chácara. Era comum os vendedores de frangos vivos pelas ruas da cidade, galinhas ou patos amarrados pelos pés e pendurados em varas de madeiras, carregadas nas costas ou em bicicletas. Vendiam tudo, não sobrava nada. Vendedores de ovos batiam nas portas, com cestos cheios, também trocavam por mercadorias ou por serviços com os comerciantes. Mas ainda havia os padeiros que entregavam o pão em casa e as carroças dos bucheiros, um açougue ambulante. Nos primeiros anos de colonização, só havia um açougue na cidade, foi o primeiro que chegou, o açougue do seu Curbino. Depois foram chegando os outros. Mas nessa época tinha muito bucheiro. Bucheiro era aquelas pessoas que matavam os animais, o boi, o porco, a galinha, o carneiro em casa, nos sítios, aí colocavam numa carroça e vinha para vender na cidade. Algumas carroças eram bem montadas, com uma gaiola de madeira, uma caixa de madeira, forrada com folha de Flandres, zinco, enfim, alguma coisa de lata, para conservar melhor, ficar fechado, né, as carnes, e eles saíam gritando pela rua: olha o bucheiro! Vendiam de tudo, vendiam o bife fresquinho, do bife ao bucho, né? Tinha tudo. Era assim uma coisa super interessante e muito comum naquela época. E a mosquitaiada ia acompanhando, né? Não vi tudo, mas vi muito. No meu site tem mais histórias. Entra lá, www.clovisdealmeida.com.br. Dá um joinha aí, compartilha, me ajuda a contar histórias. Afinal, se você chegou até aqui, é porque faz parte de um jeito ou de outro da história da cidade de Assis Chateaubriand. Um abração.